Sabe qual é o propósito de Deus comigo e com você? É Ele ser nosso amigo. Por isso que Satanás tem raiva de mim e de você. Ele não pode estar conversando, tem uma conversa de intimidade com o Pai. E nós podemos conversar e conversamos através da oração. É através da oração que a gente se sente tão íntimo para estar falando tudo aquilo com o Pai que a gente necessita e que precisa, e até em adoração também, né? Nós não deixamos de estar falando com o nosso Pai através da oração. E através disso eu quero contar o meu testemunho para vocês. Eu vou trazer para esses dias de hoje o que aconteceu comigo lá em 2007. Em 2007, eu fui acometida de uma dengue hemorrágica, onde eu cheguei no hospital de Bom Sucesso e a doutora que estava passando pelo corredor, porque tinha uma fila enorme, eu estava para ser atendida, e ela me viu lá, estava numa cadeira de rodas, e eu estava com os olhos fechados, mas escutando tudo. E nisso ela falou assim, corre com essa daqui, corre com essa daqui. E logo depois que eu já estava lá dentro, escutando tudo que eles estavam fazendo, eu abri os olhos, né? E aí eu vi uma equipe, né, de médicos me olhando. Ai, que bom, agora me colocaram no CTI. E eu fiquei no CTI, num local onde ficavam os médicos, porque o hospital estava muito cheio, estava na ilha, onde eles ficam lá anotando os laudos, e vi muita gente morrendo, né? E eu vi muita gente também saindo daquele lugar. Depois que eu fiquei boa e que eu fui para o quarto, eu pude me olhar, me ver direitinho. Então eu vi que eu estava toda inchada, cheia de pintinhas roxas pelo corpo, e eram muitas delas. E eu sentia muita falta de ar, eu sentia muita falta de até para sentar. Eu não tinha nem forças para sentar, era uma força muito grande. E para falar, então, era muita força que eu tinha que estar fazendo para falar. E eu vi que os médicos estavam comentando, né, entre si, estavam falando, e nisso eu estava vendo que eu não estava tendo força, eu não tinha força para nada. E depois eu vinha saber que a minha plaqueta estava a 6, e eu fui a 6. O que acontece? Os meus órgãos estavam todos eles com sangue, né? Estavam assim, e eu estava com muita falta de ar, e eu não conseguia também levantar para ir ao banheiro. Até que eu fiquei ali o tempo inteiro, quando eu estava dormindo ali, eu senti muito a presença de Deus, e Deus falou muito comigo naquele local. Eu vi muita gente indo embora, mas eu ficando, e ia muita gente embora e eu ficando. E eu fui falando, conversando com Deus, todos os versículos que eu sabia da Bíblia. Aí eu fui falando com Deus e ali adorando a Deus e orando o tempo todo. E ali, naquele momento, eu senti muito forte a presença do Pai. E foi tão grande a presença de Deus que eu senti a presença do Deus Altíssimo pertinho do meu leito. E foi um clarão muito forte, foi algo que eu nunca vi antes na minha vida. Eu senti realmente Deus ali presente. E eu senti que Deus queria falar comigo. E dali para lá, houve uma intimidade tão grande, tão forte com o Pai, que eu senti realmente a presença do Pai. E ali eu clamava, eu orava, Senhor, não me deixe morrer, porque eu tenho um filho para criar e ele depende de mim. E assim, eu tenho muitos testemunhos. Eu demorei até chegar ao hospital e ser atendida. Eu ia e voltava, eles mandavam para casa, porque não tinham vaga. Até que, quando já cheguei lá, já totalmente debilitada, aí sim que me colocaram na vaga e me colocaram para ser atendida. O que eu quero dizer com isso é que a oração pode muito em seus efeitos. Naquele momento ali, era eu e o Pai e mais ninguém. Ninguém na minha família podia estar ali, só eu e o Senhor. E Deus falou muito comigo. A intimidade com o Pai, a oração que a gente tem entre você e Deus é algo sobrenatural. Quando nós colocamos toda a nossa força, a última força que a gente tem, quando a gente está numa leito de dor, você só quer ser curada e tudo que você quer fazer é estar conversando com o Pai. E naquele momento eu conversava com Deus e eu clamava muito ao Pai. E foi algo assim sobrenatural. Eu vi a presença de Deus Altíssimo no meu leito. Eu senti Deus falando comigo. Foi uma intimidade muito forte. E Deus, naquele momento ali, eu estava com 6% de plaquetas. No outro dia, eu fui a 250. E no final do dia, eu já estava com 350. Até que no 7º dia, o médico me chamou e falou assim, olha, o seu fígado está grande, você vai estar sendo agora
Vai ter alta agora, vai estar sendo liberada, mas você não vai poder ficar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Você vai ter que voltar para a gente ver como está o seu fígado. Você vai ficar em tratamento. E se não melhorar, você vai ter que estar fazendo um hemodiálise e daí para lá, vocês sabem que eu fiquei assim, só eu e Deus. E eu orava muito. Eu falei, Senhor, eu não quero. Eu fui para casa e eu tive que usar fralda geriátrica. E durante 10 dias usando fralda geriátrica, eu não podia subir em nada, né? Eu não podia fazer esforço. E eu clamava a Deus. E eu orava, pedia ao Senhor, Senhor, eu preciso que tu me cure. Eu tenho um filho para criar. E aí eu tinha toda a minha família me apoiando, minha mãe, meus pais. Mas mesmo assim, eu só pensava no meu filho. E eu orava muito também, pedindo a Deus para que eu fosse curada. Mas chegou uma hora que eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. E naquele dia, era o dia que eu ia fazer o exame para ver se o meu fígado estava maior ou se tinha melhorado um pouquinho, para a honra e glória do Senhor. Eu saí daquela clínica, eu não queria saber quem estava perto. Eu gritei, quando eu peguei meu exame, o médico falou... Está tudo normal, o baço normal, teu fígado normal. E eu levantei aquele exame. E para a honra e glória do Senhor, ali naquela clínica mesmo, eu gritei, glória a Deus, muito obrigada, Senhor. E fui para casa. E esse é meu testemunho de vida que eu tive com o Pai em oração. Deus, Ele é maravilhoso. Ele é um Deus tremendo. Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Descansa em Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece a nossa vida. Ele esquadrinha nossos pensamentos e nosso coração. Ele conhece você. Não precisa você ficar falando várias vezes, porque Ele já conhece. É o que eu falei. Deus não está preparando algo para você. Ele já preparou. Ele está preparando você para estar recebendo algo que Ele já tem para você. Descansa o teu coração, confia, ore ao Senhor, tenha intimidade com Ele, que Deus vai estar falando com você.